Pouca gente sabe, mas houve um jogo do Vasco da Gama que não terminou por causa de gols, expulsões ou problemas técnicos. Ele terminou porque as autoridades presentes chegaram a uma conclusão extrema. Se aquela partida continuasse, alguém poderia morrer. Para entender como o futebol chegou a esse ponto, é preciso voltar a um período em que o esporte no Brasil era muito mais cru, menos organizado e profundamente ligado à identidade social das pessoas. O Vasco da Gama já era um clube popular, com uma torcida numerosa, apaixonada e espalhada por diferentes regiões da cidade. Cada jogo não era apenas uma disputa esportiva, mas uma afirmação de orgulho, território e pertencimento. Naquele dia específico, o clima ao redor do estádio começou estranho horas antes da bola rolar. Testemunhas da época relataram movimentações incomuns, discussões entre grupos de torcedores e uma presença policial maior do que o normal, como se algo já estivesse previsto. O adversário também carregava uma rivalidade crescente com o Vasco, alimentada por jogos anteriores marcados por provocações, acusações de favorecimento e decisões polêmicas. Quando o jogo começou, ficou evidente que seria uma partida diferente. As primeiras divididas já vinham acompanhadas de empurrões, palavras duras e olhares de ameaça. O árbitro tentava impor respeito, mas era visível que os jogadores estavam mais preocupados em responder às provocações do que em jogar futebol. A torcida reagia a cada lance como se fosse uma afronta pessoal, e qualquer decisão era recebida com gritos ensurdecedores. O ambiente se tornava mais pesado a cada minuto. Em determinado momento do primeiro tempo, após uma falta aparentemente comum, uma discussão entre jogadores se transformou em um tumulto generalizado. Reservas começaram a se levantar, membros das comissões técnicas entraram no campo e a arquibancada reagiu com fúria. Objetos foram arremessados em direção ao gramado e a polícia precisou intervir para evitar que a situação fugisse completamente do controle. O jogo ficou paralisado por vários minutos. Quando a partida foi retomada, nada havia mudado. Pelo contrário, o clima parecia ainda mais hostil. Cada lance era acompanhado por ameaças, xingamentos e um sentimento coletivo de revolta. O árbitro passou a conversar constantemente com os auxiliares, claramente inseguro. No intervalo, o que poucos sabem é que houve uma reunião emergencial longe das câmeras. Representantes do Vasco, do clube adversário, da arbitragem e da segurança pública discutiram seriamente a possibilidade de não continuar o jogo. Relatos posteriores indicam que já existiam informações sobre confrontos planejados fora do estádio e até ameaças diretas envolvendo jogadores. Ainda assim, decidiu-se tentar continuar, acreditando que o tempo e o cansaço poderiam esfriar os ânimos. O segundo tempo começou sob um silêncio estranho, como se todos estivessem em alerta. Bastaram poucos minutos para a situação explodir de vez. Um lance interpretado como injusto desencadeou uma reação imediata da torcida. Gritos se transformaram em correria, setores do estádio começaram a se agitar e a polícia percebeu que não conseguiria conter uma escalada de violência se o jogo continuasse. O árbitro paralisou a partida novamente, desta vez com expressão de medo evidente. Após alguns minutos de conversa com os responsáveis pela segurança, veio a decisão mais rara que um árbitro pode tomar. O jogo estava encerrado. Não por regra, não por falta de condições técnicas, mas por risco real à integridade física de todos os envolvidos. Jogadores do Vasco deixaram o campo sem entender completamente o que estava acontecendo. Não houve comemoração, não houve protesto organizado. Apenas um silêncio pesado tomou conta do estádio, seguido por confusão do lado de fora. Nos dias seguintes, o episódio foi tratado com extremo cuidado. As manchetes foram discretas, os detalhes minimizados e muitas informações simplesmente não vieram a público. Não interessava ao futebol brasileiro admitir que um jogo havia terminado por medo de morte. O resultado ficou envolto em versões contraditórias e, com o passar dos anos, a história foi sendo apagada da memória coletiva. Mas esse episódio revela um lado pouco discutido do Vasco e do próprio futebol nacional. Um tempo em que a paixão ultrapassava os limites do esporte e se tornava perigosa.
Um jogo que não entrou para a história por gols ou títulos, mas por mostrar até onde o futebol pode ir quando perde o controle. Um jogo interrompido pelo medo, medo real, medo humano. E talvez por isso mesmo, quase ninguém fale sobre ele hoje. E assim termina mais um capítulo da história do Vasco da Gama, revelando segredos que poucos conhecem e momentos que jamais foram contados. Se você gostou de descobrir esses bastidores sombrios e quer continuar explorando a história do nosso gigante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada vídeo traz histórias inéditas, lendas e mistérios que vão muito além dos campos. Até o próximo episódio, torcedor! E lembre-se, o Vasco sempre foi e sempre será muito mais do que um clube.